Continuando, pessoal, vamos lá então. Então, falando novamente sobre a análise de risco, né? Uma análise de risco para serviços volantes. O que que você vai colocar aqui então? Você vai colocar a atividade, né? O que é atividade, se tiver um número da ordem de serviço e a data, ok? Aí eu fiz aqui uma régua, né? Na execução dessa análise de risco. Então vamos lá, passo a passo. Vamos lá. Tomar conhecimento do serviço e do local onde ele será executado, né? Assim que o colaborador receber uma atividade, o mesmo deve tomar conhecimento do serviço, qual a atividade, quais as ferramentas e equipamentos necessários. Ao chegar na frente de trabalho, cada colaborador deverá tomar conhecimento do local onde será realizado a atividade. Ok? Identificar os riscos, né? Então, cada colaborador deverá identificar individualmente os riscos envolvidos na atividade a ser executada, assim como os riscos existentes no ambiente de trabalho. Estabelecer as medidas de controle. Então, determinar os EPIs necessários para realizar as atividades em questão. Listar as ações que devem ser tomadas para controlar, mitigar os riscos identificados. Registrar no formulário da ART, né? A ART, né, a análise de risco da tarefa, tá? Ou análise de risco volantes. Assinalar os riscos ao qual o colaborador quer identificar, no qual ele está exposto, né? Assinalar os EPIs necessários, relacionar as atividades que devem ser tomadas. Verificar se há necessidade de autorização, né, do supervisor ou da chefia, né? Para essa condição, nós precisamos responder as seguintes questões que estão no verso do bloco. Por exemplo, eu conheço a atividade a ser executada? Eu só posso executar se eu conhecer, né? Ok? Se algo me ocorrer, outras pessoas sabem onde eu estou? Lembrando que trabalhos críticos não pode ser feito sozinho. Eu não posso executar um trabalho em telhado sozinho, um trabalho acima de 2 metros sozinho, um trabalho dentro de um forro sozinho, dentro de uma cabine primária, secundária que seja sozinho, executar uma intervenção elétrica sozinho, porque se algo me ocorrer, as pessoas têm que saber o que eu estou fazendo e aonde eu estou, né? Todas as ações de prevenção acima mencionadas foram tomadas, ou seja, todos os trabalhos, aquilo que eu identifiquei de risco, eu identifiquei e tomei uma ação de controle, ok? Então é para isso que nós por causa disso dessa pergunta, ok? Se alguma das respostas das questões acima for não, o colaborador não pode executar a atividade sem autorização do seu supervisor, né? O papel do supervisor, como está escrito aqui na nota, será reavaliar as condições de segurança da atividade, em específico do colaborador, garantindo a integridade física do mesmo, tá? Então, essa condição aqui faz parte até de uma recusa de trabalho que está previsto na CLT, né? Lembrando que recusa de tarefa não é simplesmente, eu não vou executar a atividade. Não, não é assim. Então, toda atividade em que você enxergue que haja risco iminente, né, ou prestes a acontecer um acidente com você ou com outras pessoas, na qual não tenha nenhum controle, você pode negar-se a fazer. Você chama a supervisão ou a área da segurança do trabalho ou o técnico de segurança e em conjunto irá ser feita uma avaliação para ver
os controles necessários. Se não conseguir o controle necessário, não pode executar a tarefa, ok? Então, aqui está um exemplo, né, do formulário com uma atividade. Nós colocamos aqui uma atividade de corte de tubulação, ok? Corte de tubulação. Vamos analisar essa atividade. Vamos pegar aqui um colaborador nessa fotografia aqui, ó. Então, imagine que você vai executar a atividade da foto. Corte de tubulação metálica com um disco de corte em bancada na oficina mecânica. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui que tá ruim. Identifique os riscos que você estaria exposto, né? Aqui nós vamos ver os acidentes tipos e acidentes meio, como atingido por, exposição a, ruptura de. Identifique quais os EPIs que seriam necessários, né? Pense quais poderiam ser as recomendações para evitar esse acidente. Então vamos lá? Vamos juntos aqui, ó. Assinale ao menos 3 riscos ao qual o colaborador da foto está exposto. Pode vir comigo aqui, ó. Ele pode ser atingido pelo pedaço do tubo? O que você acha? Rompimento, ruptura do disco de corte, será que pode haver? Choque elétrico, né? Será que pode haver um contato com choque elétrico? Projeção de partículas e faíscas? Contaminação por produto químico? Radiação não ionizante? Ruído excessivo e ele pode sofrer corte? Vamos ver se você acertou? Ah, parabéns, né? Tudo aquilo que nós vimos, né, de ser atingido, pode romper o disco, pode sofrer um choque elétrico, ele pode ter projeção de partículas sobre o corpo dele, né? Contaminação e radiação, não, né, gente? Não tem possibilidade de ter contaminação por produto químico e nem uma exposição a uma radiação, ok? Ruído excessivo, ok, e sofrer corte, beleza? Aí, no verso do bloco, né, tem lá a possibilidade de você enxergar os EPIs, né? Então, avental de raspa é necessário para essa atividade? O que você acha? Bota de segurança com biqueira de aço, protetor facial, óculos de segurança, luvas de PVC, protetor auricular. E aí, como recomendação, você acha que deve fixar bem a peça na bancada? E fazer o checklist, né, ao pré-uso da lixadeira, você acha que é necessário? Vamos ver se você acertou? Parabéns, né? Então, tem todos esses EPIs que ele deve estar utilizando, né? E como recomendação, essas 2 condições que nós identificamos. Luva de PVC não, porque não é adequada à atividade, ok? E aí está na hora de nós colocarmos tudo esse planejamento no formulário, né? Então eu vou colocar aqui a atividade, se tiver o número da ordem de serviço, a data, né? E veja, então nós vamos identificar aqui, ó, 33, né? Projeção de partículas. 40, rompimento do disco de corte. 41, ruído excessivo. 43, ser atingido por pedaço do tubo. E 46, sofrer o corte. Então, veja que está aqui para você enxergar todas esses riscos, né? 54 possibilidades de risco. Atrás, no verso, você vai identificar os EPIs, né? Ou seja, aquele que nós vimos lá, avental, de raspa, bota com biqueira de aço, capacete, luva de raspa, óculos de segurança e protetor auricular. E aí é que está o X da questão. Cada item que eu enxerguei aqui, ó, 33, 40, 41, 43, 46, eu transporto ele para cá e coloco uma recomendação de segurança, tá?
Aqui, para vocês, vai estar aquele item da recusa de tarefa. Aqui está um pouco diferente, mas no seu bloco vai estar lá o item da recusa de tarefa, né? Se você enxergar algo que não esteja adequado de acordo com as perguntas que forem passadas para você. Por exemplo, eu conheço a atividade a ser executada, eu tenho que dizer sim, porque se eu não conhecer, eu não posso executar. Se algo me ocorrer, as pessoas sabem onde eu estou, aquilo, né, de trabalho crítico não se fazer sozinho, a resposta tem que ser sim, porque senão eu não posso executar sem passar isso para a supervisão ou fazer o controle. Aí, ó, os itens que eu enxerguei aqui foram solucionados, foram controlados. Veja, se uma dessas respostas for não, eu não posso executar a tarefa sem que a minha supervisão ou a área da segurança faça junto com você os devidos controles. Do lado direito tem um campo para 3 assinaturas, né? Ou 3 colaboradores assinarem. Você pode colocar só o primeiro nome, o RE e dar um visto. Mas é importante que todas as vezes que o seu supervisor ou o líder estiver junto com você, você passar esse evento e pedir para ele assinar para validar, ok? Isso que é muito importante, pois é um documento de grande valia, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de recomendação de segurança. Vem aqui comigo. Digamos que eu enxerguei o risco 1, arco elétrico, né? Qual seria a recomendação de segurança apropriada para esse risco? Verificar a tensão, desenergizar o circuito, bloquear e sinalizar com um cartão de bloqueio. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 43. Ser atingido por... Aqui eu coloquei pedaço do tubo porque era referente àquele exercício que nós fizemos. Mas digamos que seja qualquer outra situação. Vamos ver. Ser atingido por 43. Verificar todas as formas de energia, se estão bloqueadas, purgadas, drenadas ou com calços. Fazer isolamento e sinalização do local. Por que é que está sendo falado sobre isso? Lembra do exemplo em que a pessoa lá, aquele rapaz foi abrir um hidrante lá, né? Não sei se era uma válvula, o que era aquilo do hidrante, e ele foi atingido né? Então, verificar as formas de energia, energia líquida também é energia. Uma tubulação cheia de água, ela tem uma energia latente lá dentro, né? Então, você precisa bloquear, você precisa purgar, ok? Digamos que você tem aí, vamos lá, 7, choque elétrico, risco de choque elétrico. O que eu tenho que fazer? Verificar tensão, desenergizar o circuito, bloquear e sinalizar com um cartão de bloqueio. Se o risco for contato com, digamos, com um produto químico, verificar a FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, né? Usar todos os EPIs recomendados nessa FISPIC, ok? 35. Queda de nível diferente, tá? Uso de escadas, digamos que se esteja fazendo trabalho de escada, andaime, sob telhado ou PTA. Então, ó, verificar estados das escadas e andaimes, ancorar escadas e andaimes, fazer linha de vida para instalar trava-quedas, verificar a existência de linha de vida em telhados para ancorar o cinto de segurança ou trava-quedas. Veja que interessante. Digamos que seja esse exemplo que eu dei, queda de nível diferente, tá? Queda de nível diferente, 35.
você vai colocar essa recomendação. Olha, eu preciso colocar uma linha de vida. Ah, mas não tem linha de vida lá. E eu não consigo colocar linha de vida. Então, na hora de você dizer aqui, olha, todas as recomendações de segurança foram tomadas, você vai colocar não. E aí você vai chamar a supervisão, a área de segurança ou até mesmo o cliente. Se vocês, em conjunto, não conseguirem controlar essa situação, não poderá ser feito o trabalho. Ok? E aí vocês assinem toda a documentação, como eu havia explicado, e passe para a supervisão. Tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, só para ilustração, os EPIs de uso obrigatório para trabalhos a quente, como solda, oxicorte e lixadeiras, tá? Então, vocês têm que usar o uniforme de manga comprida, a luva de vaqueta ou raspa, o avental de raspa, a perneira de raspa, o protetor facial e o óculos de segurança por debaixo, além do protetor auricular, ok? Tá? Então, esse é os EPIs de uso obrigatório para essas atividades. Esse procedimento aqui eu vou mandar no grupo, tá? Porque ele está dizendo aqui, né? A utilização de lixadeira, né? Protetor facial com capacete, óculos de segurança, luva de raspa, avental de raspa, calçado de segurança e protetor auricular. Então, ó, na preparação da atividade, ó, só poderá ser iniciado com a elaboração dessa análise de risco. Usar todos os EPIs obrigatórios. Esta operação só pode ser realizada por profissional treinado, né, para a função. A capa de proteção deve ser montada ao trabalhador com disco de desbaste ou de corte, tá? E na execução da atividade, o plug deve estar conectado à tomada somente com o interruptor da máquina desligado, tá? Não tocar no cabo, né? Caso o cabo de rede for danificado ou cortado durante o trabalho, tire imediatamente o plug da tomada. Jamais utilizar a lixadeira com um cabo danificado, né? Antes de soltar a lixadeira ou esmerilhadeira, desligue o interruptor e deixe o seu motor parar por completo. Quando cortar peças metálicas, ferro ou bronze, não sopre a superfície para evitar acidentes, né? Risque o local do corte antes de ligar a lixadeira, né? É obrigatório o uso de empunhadeira auxiliar durante os trabalhos com a lixadeira. Observar as dimensões dos discos abrasivos, né? O diâmetro do furo deve ajustar sem folga na flange. Não utilizar peças de redução ou adaptadores. Só devem ser utilizadas para lixadeira em serviço a seco, né? Manter o cabo de alimentação elétrica fora da área de atuação, né? Comunicar imediatamente o responsável da atividade ou a segurança por qualquer irregularidade, ok? E aqui, na atividades de maçarico, fazer a inspeção em todo o conjunto, né? Nós estamos mostrando aqui um conjunto de oxicorte para trabalhos industriais, mas pode ser para brasagem, né? Para ar-condicionado, né? Então, que é o mesmo processo. Então, eu tenho um cilindro de oxigênio, um cilindro de acetileno, eu tenho as mangueiras, eu tenho os reguladores, né? E eu tenho a válvula de segurança para os conectores e a válvula de segurança para as canetas, ok? E tudo isso precisa ser inspecionado antes da execução do trabalho, além de todos os EPIs, como máscara de proteção, protetor facial, manga de raspa, luva de raspa, avental de raspa, perneira de raspa, calçado de segurança, protetor auricular, cinto de segurança com 2 talabartes quando o trabalho for acima de 2 metros, ok?
Só para nós terminarmos, só lembrando então das regras de ouro e regras gerais da companhia, ok? Então, todo trabalho em altura acima de 2 metros só pode ser realizado por pessoa treinada, com liberação para execução e EPIs adequados, como cinto de segurança duplo talabarte, capacete com o jugular, tá bom? Então, todo trabalho acima de 2 metros é trabalho crítico. Nós estamos ainda sendo mais rigorosos, né? Ou seja, todo trabalho que, mesmo que não seja trabalho em altura, ou seja, aqueles acima de 2 metros, mas que seja trabalho acima do nível do piso, deve ser obrigatoriamente feito com capacete com jugular. Nós não vamos mais tolerar nenhum trabalho acima do nível do piso sem nenhuma proteção para a cabeça, como capacete com o jugular, ok? Trabalhos com eletricidade só pode ser executado por profissional autorizado com NR10, que tenha curso de elétrica, ok? Fora isso, intolerável, tá? E trabalhos de espaço confinado também por pessoas treinadas, com treinamento de 16 horas, permissão de trabalho, análise preliminar de risco, medição do local, previsão de equipamento de situações de resgate, né, situações de emergência, entre outras coisas. Então, essas 3 ações aqui, elas são, então, as regras de ouro, né, ou atitudes intoleráveis que não podem mais ser suportadas pela companhia, tá? E nós temos aqui 6 regras gerais, né? Então, regra número 4, EPIs. Gente, não se pode nem mais falar sobre isso, né? É obrigatório o uso de todo e qualquer EPI que você foi treinado para a execução do trabalho. Regra 5, isolamento e sinalização. Então, todo trabalho deve ser sinalizado, isolado, com fita zebrada, com corrente, com circuit de PVC, enfim, prevendo isso aí dentro da análise de risco. Comunicação de acidente. Eu sou obrigado, né, ou qualquer um é obrigado a falar imediatamente sobre qualquer evento, a sua supervisão, a área da segurança, para que a gente possa desdobrar isso mais para frente, tá? Fontes de energia. Então, eu tenho que sinalizar, eu tenho que identificar, sinalizar, bloquear, desligar, e fazer todo o processo do controle de energia para que você não tenha nenhum evento, tá? APR, prevista para todo trabalho crítico, tá? Todo trabalho crítico. Nós estamos colocando essa análise de risco volante, mas ela não é uma APR, ou não foi, digamos assim, computada como uma APR, né? Nós estamos implantando isso, mas para facilitar a análise de risco das atividades pelas equipes. Mas se você for fazer um trabalho crítico, tem que chamar a área da segurança para ser feita uma APR, ok? Condução de veículos da empresa. Então, todos nós somos responsáveis pela condução dos veículos quando estiver em nossa responsabilidade, ok? Sujeitos aí a todas as regras de trânsito, tá? E álcools e drogas, né? Então, não trabalhar sobre efeito de álcools e drogas, né? Que eu creio que é de comum acordo aí, ok? Sanções e penalidades, né? Então, está previsto aí um auto de infração aplicado pelo técnico de segurança, advertência pelo departamento pessoal, suspensão e até chegar no processo de justa causa, que é o que ninguém quer aqui não, tá bom? É mais para a gente evitar os acidentes, tá bom? Para finalizar aqui, eu deixo 3 pensadores, né, magníficos, né, do qual eu sigo, né, faço questão de seguir. O Henry Ford disse assim, ó:
Só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, é não formá-los e eles permanecerem, tá? O Richard Branson, né, do Virgin Group, né, disse o seguinte, ó, capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles prefiram ficar, né? E o Derek Bock, né, um ex-reitor de Harvard, disse o seguinte: se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância, tá? Experimente a ignorância. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento, tá? Nós iremos fazer isso com uma certa frequência, né? Aproveitando esse tempo em que são novos tempos, né? Em que muitas vezes o veículo da informação, como a internet, o YouTube, enfim, nós precisamos nos moldar a esse novo modelo de trabalho, tá bom? Eu quero agradecer, que Deus abençoe a todos aí e releiam, né, esse material com cuidado, né? E na dúvida, chamem a gente para que a gente possa estar contribuindo com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção aí, tá joia?